E aí, pessoal, tudo bem? Vamos então agora começar a nossa aula aí, né, do terceiro ano, semana 1 do PET 5. Então, eu decidi gravar assim de novo, né, porque eu achei que o PET ele estava trazendo textos muito complicados, muito profundos, e que não que você não seja capaz de compreendê-los, né, mas que não é uma necessidade, não é preciso ser um texto tão difícil assim, principalmente no modo de ensino que a gente está tendo hoje, como esse ensino virtual, que é complicado, né? Nem todo mundo tem facilidade para filosofia, então fica complicado você trabalhar com textos difíceis desse jeito. Então o que eu vou fazer? Eu vou explicar a matéria de uma maneira mais simples, certo? E depois você vai pegar essa explicação e vai fazer as atividades. Hoje, por exemplo, são 2 atividades, sendo que a segunda você não vai precisar fazer, né? Então veja sempre o vídeo antes de fazer as atividades, tá bom? Vamos lá então. O tema dessa semana vai versar sobre os sofistas. Você certamente já viu, mesmo que você não tenha tido aula comigo no segundo ano, você já sabe o que são os sofistas. Então eu vou relembrar vocês do que eles são, né? Ou do que eles foram, melhor dizendo. Se bem que ainda existe um pouco de sofista na nossa sociedade hoje, né? Na época de ouro da filosofia, que foi na Grécia de Sócrates, né? Sócrates andava pela cidade, pela praça pública, que você já sabe que é a Ágora, conversando com as pessoas, tentando extrair delas um pensamento verdadeiro e autônomo, certo? E que ele as ajudava a parir, né, a dar nascimento a um pensamento. E Sócrates procurava o tempo todo questionar as pessoas para poder chegar a uma única coisa. Que coisa é essa? A verdade sobre algo. O que é a beleza, o que é a justiça, o que é o bem, o que é uma pessoa bondosa e assim por diante, para tentar chegar à verdade da coisa, à raiz da coisa, né? Então, Sócrates fazia isso lá na Grécia. Outras pessoas que falavam muito bem, eram bons oradores, né? É o que a gente chama de loquacidade, eles eram muito loquazes, eles falavam muito bem, eles se expressavam bem e convenciam as pessoas com os seus argumentos. Essas pessoas eram chamados sofistas. E sofista quer dizer algo como sábio, certo? Sábio. É diferente de filósofo, né? Você tem em grego filósofo e você tem sofista. Então, filósofo, aquele que ama a sabedoria, aquele que se alegra na presença do saber, e sofista, o sábio. Mas é um sábio de uma maneira diferente da de Sócrates, que era um filósofo. Sócrates, como eu disse, estava preocupado com a verdade, e o sofista estava preocupado em convencer, certo? Em ter razão. Então, olha só, enquanto Sócrates dizia e perguntava e questionava para poder chegar ao que é a verdade, né, ao que é a justiça nela mesma, por exemplo, o sofista, ele convencia de acordo com o que ele recebia para fazer, certo? Ele era pago para convencer alguém. Então eu vou te dar um exemplo. Imagine que você tenha um parente que foi preso, certo? E aí você contrata um dos sofistas para ter aulas com ele, ou mesmo para que ele fale, e para tentar soltar essa pessoa, seu parente que foi preso. E aí ele vai e ele fala, eu o conheço desde pequeno, meu povo, e ele nunca fez o que eles estão dizendo que ele fez. Ele, na verdade, é um cara de conduta idônea, certo? E assim ele ia através da fala, e ele conseguia convencer as pessoas que o ouviam de que aquela pessoa presa foi presa injustamente. Muito bem, ele fez isso hoje, né? Quarta-feira, recebeu o pagamento, foi-se embora. No outro dia, ele recebia um pagamento para tentar provar que aquele preso que ele disse que era inocente, na verdade era culpado, certo? Então ele ia lá no outro dia, recebeu para isso, e ele foi. A todos eu quero hoje dizer que ontem eu me equivoquei, né?
eu não estava totalmente claro do andamento do processo. Então, eu venho dizer-vos hoje que essa pessoa, a qual ontem eu disse que era inocente, na verdade, ela é culpada. E por isso, por aquilo outro. Certo? Então, olha só. Ao contrário de Sócrates, que tinha um compromisso com a verdade, o sofista tinha um compromisso com o convencimento. Certo? Ele recebia o que escandalizava os filósofos da época dele e tentava convencer as pessoas através da fala dele. Ficou claro isso? Hoje em dia, como eu disse que nós temos alguns sofistas, ou que fazem esse papel, é o que a gente poderia chamar de quê? De advogado, né? É algo desse tipo. É o mesmo trabalho que eles acabam por fazer, né? Não todos, mas muitos deles são. Então, quando você chama alguém de sofista em filosofia, isso não é nunca um elogio, porque quer dizer sábio. Pelo contrário, isso é um xingamento. Então, gente, beleza? Vamos lá. Falar sobre a atividade aqui, então, né, da semana 1. Se você quiser ler o texto aí, leia, né? Você não vai perder nada com isso, pelo contrário, só vai ganhar. Vamos lá, então. Atividade 1. Na Grécia Antiga, principalmente na cidade de Atenas, no século V a.C., desenvolveu-se uma corrente de pensadores conhecidos como sofistas. Tidos como sábios, eles eram pagos para ensinar os jovens, principalmente a arte da argumentação, né? De convencer através do pensamento. Abaixo, considere as afirmações sobre a importância que esta arte, a arte da argumentação, tinha em seu pensamento, ou seja, no pensamento dos sofistas. Número 1. Os sofistas não acreditavam na verdade absoluta. Para eles, o importante era conseguir convencer os outros de suas ideias, né? Você viu o vídeo, é exatamente isso que eu falei. Então, essa tá verdadeira. 2. Os sofistas acreditavam que uma boa argumentação era a única maneira de se chegar ao conhecimento da verdade absoluta. Ora, não, né? Era uma boa argumentação, era muito importante, mas não para a verdade absoluta, porque eles não acreditavam, né? Quem acreditava na argumentação para chegar ao conhecimento de uma verdade que é absoluta, né, são os filósofos, né? Sócrates, por exemplo. E 3, então essa está errada. 3. Os sofistas acreditavam que através dos argumentos era possível se chegar à melhor solução em cada caso. Não, né? Porque eles não estavam preocupados com a melhor solução. Eles estavam preocupados em ganhar o dinheiro deles, defendendo o ponto de vista dos quais eles eram obrigados ou pagos para defender, né? Então aqui é só só o número 1, apenas a 1 é verdadeira, letra B, certo? Muito bem. A 2, gente, vocês não precisam fazer, tá bom? Por quê? Olha só, o homem é a medida de todas as coisas, uma frase muito conhecida do Protágoras. E ele tá falando que nós vimos em sala, não sei, aqui em cima, né? Não tô conseguindo selecionar aqui. Mas é aqui, ó. Vimos em sala? Que sala? Não falei nada disso no texto, só comenta sobre Protágoras. Então você não vai fazer, né? Não é difícil, mas você não vai fazer porque você não tem o conhecimento necessário e básico para fazer isso, que deveria ser entregue para você por mim e pelo autor do PET. Mas como eu estou seguindo o PET, não vai dar, né? Muito bem, então o que você vai fazer no lugar dessa 2 aqui? Vamos abrir aqui. Na questão 2, você vai fazer o seguinte, vai fazer uma pesquisa na internet sobre os sofistas, beleza? Quem eram, o que faziam e a principal diferença entre eles e os filósofos, beleza? Isso tudo aí em umas 10 linhas, tá bom? Você pode fazer em tópicos se você quiser, né? Ou tópicos. O que importa é você pesquisar isso, tranquilo? Então fica assim, até na outra semana. Semana que vem nós não temos aula, é recesso, né? E
E aproveitem a chuvinha que tá caindo agora. Até mais então.